Meus cumprimentos, mais uma vez, aos que me dão este gosto no nosso encontro semanal da série Registros sobre Registros, que vai agora para o seu número 408. Agradeço e cumprimento todos os confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, bem como a presidente da ANOREG do Paraná, a professora Mariana Pozzenato Martins, e sua coordenadora acadêmica, a professora Mônica Dallavec. Neste nosso encontro, número 408, da série Registros sobre Registros, vamos continuar a tratar do averbamento da locação para fins do exercício do direito de preferência do inquilino. Esse averbamento da locação vem previsto para os fins do exercício do direito de preferência, bem entendido, vem previsto no item 16 do inciso 2º do artigo 167 da Lei de Registros Públicos, a nossa Lei 6.015, e nós vamos agora examinar, embora de maneira bastante breve, como convém a esses nossos estudos, o histórico recente dessa específica possibilidade de averbação do inquilinato. Foi com a lei chamada Lei Geral das Locações Urbanas, ou seja, a Lei 8.245, de 18 de outubro de 1981, que, como ali previsto em seu artigo 81, adicionou-se esse aludido item do número 16, do inciso 2º do artigo 167 da Lei de Registros Públicos, a essa nossa Lei 6.015. Ao editar-se a Lei 8245, a que eu fiz referência, que é, portanto, uma normativa, embora nós chamemos de Lei Geral das Locações Urbanas, ela é uma normativa especial, referente a locações de imóveis urbanos. Quando se editou essa lei, vigorava ainda entre nós o Código Civil de 1916. E esse código previa, em um de seus artigos, o artigo 1149, que a preferência ou preempção impunha ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender, ou dar em pagamento para que esse de seu direito de prelação pudesse exercer tanto por tanto. Já havia na Lei 3.912, portanto uma lei bastante antiga, que era lá de 1961, um dispositivo, o seu artigo 9º, que estendia legalmente a locação de imóvel urbano a preferência, que mais estrita era, pois, então, só contratual, segundo a previsão que persistia no artigo 1149 daquele Código Civil de 1916, o famoso Código Civil de Bevilacqua. Esse artigo 9º, que eu fiz referência, dizia que, em caso de alienação do imóvel locado, o inquilino, em igualdade de condições de preço e de garantias, teria sempre preferência aquisitiva do imóvel, desde que o expressasse, ou a expressasse, essa vontade de preferência, ou expressasse esse desejo de preferência aquisitiva, dentro de 30 dias, a partir da data que recebesse comunicação do locador, de que este locador queria vender o imóvel. Esse dispositivo da Lei 3.912 foi revogado em 1964, com a Lei 4.494. É uma outra normativa que se seguia para regular a locação de imóveis urbanos. Aliás, a preocupação governamental com regulação só causava, aparentemente, mais crise no setor locatício. Eu me lembro que, acho que na exposição anterior, eu até mencionei algo dos meus tempos ainda de jovem, começando a faculdade, quando ainda passava ali pelo centro da cidade, havia ali a famosa livraria Saraiva, lamentavelmente quebrou essa livraria e a editora. Eu comprava livros na Saraiva.
Então era frequente que eu fosse lá, eles tinham um sistema de crediário, um negócio interessante. A gente comprava e não assinava nada, ali era um controle interno, eles confiavam nas pessoas, a gente assinava, dava o endereço e tudo, e apresentava uma conta de luz para provar o endereço de morada, comprava a prazo os livros. Então todo mês ia lá e pagava o carnezinho para a compra dos livros. Eu me lembro que passando ali pela rua José Bonifácio, ainda ouvia, e era frequente ouvir, aqueles vendedores ambulantes com um pequeno opúsculo, né? Um opúsculo bem pequeno sobre a nova lei do inclinato. Então era uma atrás da outra, né? Nova lei do inclinato. E gritavam alto para chamar a atenção. Olha a nova lei do inclinato. Quem não tem casa vai morar no mato. Mostrando realmente que a situação de crise do inclinato, que o governo tratava de resolver, intervindo, como costuma, lamentavelmente, aqui e ali ocorrer, um tanto precipitadamente nas relações de mercado. Era melhor deixar que o próprio mercado cuidasse, postos alguns limites, daquilo que convinha para as locações urbanas. Mas como quer que seja, dispôs acerca do tema da preferência, nessa nova lei 4494, que no fundo manteve a mesma situação da legislação anterior e do Código Civil, que continuava em vigor. O Código Civil de 16 continua em vigor. Essa lei 4494 foi revogada em 1979, então, por força da lei 6649, de 16 de maio de 1979. Eu me recordo, para mim teve uma importância relevante, porque eu acabara de assumir o cargo de juiz substituto, no dia 1º de março de 1979. E claro, o juiz substituto se torna um especialista em ação de despejo, porque os titulares, os bons titulares, para evitar riscos para as partes, vão testando vagarosamente o trabalho do substituto. Há uma certa função tutorial. Espera-se que o juiz titular cuide um tanto do substituto. Deixe-o com independência decisória, mas vá vendo como as coisas estão transcorrendo e vá passando processos vagarosamente, de complexidade crescente, para que o juiz substituto se lance adequadamente ao trabalho, sem prejuízo para as partes. Não é? Mas o fato é que, então, eu recebia muito processo de despejo, fui trabalhar lá em Jundiaí, auxiliava nas 4 varas cíveis da comarca de Jundiaí e recebia muito processo relativo à locação, despejo. E logo, entrei em março, quando chega em maio de 1979, entra a nova lei das locações, a lei 6649. Bom, mas o que nos interessa aqui não foram as minhas agruras como juiz, naturalmente, mas o direito de preferência aquisitiva que detinha o inquilino. E isso se manteve na nova lei. O artigo 24 dessa lei 6649, tratando do direito de preferência, manteve a situação mais ou menos como ela estava na legislação anterior. A lei 6649 revogou-se. Todas as outras que foram revogando ao longo do tempo, tentando acertar alguma coisa, e ao menos parece que a nova lei, relativamente nova, de 1991, teve um sucesso um pouco mais de estabilização. Foi a lei 8245 de 91 que revogou, portanto, a lei 6649. E essa lei 8245 prevê em seu artigo 27 o tema do direito de preferência. Ressalvou-se na nova lei, na lei 8245, que aliás, ao menos em parte, já fora objeto de uma previsão assemelhada em normas anteriores, que o direito de preferência não alcançaria os casos de perda da propriedade ou venda por decisão judicial, nem permuta, nem doação, nem integralização de capital, nem cisão, nem fusão, nem incorporação. Portanto, havia já na própria lei 8245 uma série de restrições ao exercício do direito de preferência, a caracterização do direito de preferência. Então a matéria vem, na verdade, tratada mais especificamente nos artigos 33 e 34 da Lei 8.245 de 91. Pelo 33, tem-se a enunciação, o texto, de que o locatário, e daí está indo o seu significado normativo, naturalmente, de que o locatário
tanto que seja preterido no seu direito de preferência, poderá reclamar do vendedor, ou seja, do alienante, as perdas e danos. Ou, diversamente, em vez de entrar com uma ação indenizatória para, assim, ressarcir-se por perdas e danos, ele pode depositar o preço e outras despesas referentes ao ato de transferência do imóvel, tendo para si o imóvel locado, desde que o requeira dentro de um prazo de 6 meses, e aqui vem um ponto importante, a contar do registro do ato no cartório de registro de imóveis, desde que, naturalmente, o contrato de locação já estivesse averbado, conforme nós estamos tratando aqui da averbação do direito de preferência, pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. Então, a condição para que pudesse fazer o exercício do direito de preferência seria a averbação 30 dias antes da alienação do imóvel, da locação para fins, portanto, de garantir-se essa preempção ou preferência. E vem um dispositivo ainda desse artigo 33, consta do seu parágrafo único, a observação de que o averbamento deveria fazer-se com qualquer das vias do contrato de locação, desde que esse contrato contivesse a assinatura de 2 testemunhas. O artigo 34, um aspecto importante a considerar, que diz respeito ao condomínio no imóvel. Se houver condomínio no imóvel, diz o artigo 34, a preferência do condômino terá prioridade sobre a do locatário. Interessante. Posterga, portanto, a preferência do inquilino se houver um condômino no imóvel. Parece, então, a meu ver, bastante provável, e isso eu já indicara na exposição anterior, aqui, diante do Carnaval, que a previsão do artigo 33 da Lei 8425, essa que nós acabamos de referir, dá amparo à conclusão de que, suposto o regular averbamento na matrícula do imóvel, deva reconhecer-se a natureza jurídico-real da locação. Ou seja, uma vez levada a registro a locação, ela adquire foro de direito real. Ou seja, pela averbação, a locação passa a ter as características próprias de um direito real. Nomeadamente, como vimos, sua oposição erga omnes e o atributo da sequela. De maneira que é isso que deve extrair-se, no meu modo de ver, da expressão de que o locatário preterido em seu direito de preferência, isso está na lei, poderá haver para si o imóvel locado, isto que vai buscá-lo, esse é o atributo da sequela, desde que, aí vem a regra que permite exigir o registro, ou melhor dito, nesse caso, a averbação para a constituição do direito real, desde que a locação estivesse averbada pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. Bom, assim, está-se diante, no meu modo de ver, de uma averbação constitutiva de direito real, o que é um modo, aqui para nós, de técnica heterodoxa no registro. Isso não poderia ser objeto de averbação. Haveria de ser, como se trata da constituição de um direito real, que se fizesse isso por meio de um registro em sentido estrito. Mas não é assim que se fez. Em todo caso, seria muito bem-vinda, em um futuro próximo, espero próximo, que um muito esperado Código de Registro Imobiliário altere esse modo de inscrição das locações para fins de exercício do direito de preferência. Aliás, prosseguindo, talvez sequer fosse hipótese de estabelecer duplicidade de inscrições. Eu não vejo razão para isso. Ou seja, que se faça uma para fins de preferência e outra para os de vigência em caso de alienação do imóvel. A economia de tempo, de esforços e de despesas é uma regra de ouro de todos os processos, qualquer que seja o processo, de qualquer tipo, não só processos jurídicos, mas processos físicos, biológicos, químicos, etc. Todos os processos mecânicos têm como regra de ouro a economia
de tempo, de esforços e de dispêndios financeiros. E isso inclui o registro. Portanto, não há motivo para estabelecer duplicidade de inscrições para alocação. Enfim, para encerrar aqui a nossa exposição, a Lei 8.245 estabelece, portanto, duas formas de exercitação do direito de preferência. A primeira, o direito indenizatório por perdas e danos, que é a primeira parte do artigo 33. Então, eu, maltratado no meu direito de preferência, em vez de realizar o direito real e ir atrás da sequela, do atributo da sequela, ou seja, valer-me da qualidade da sequela, prefiro mover uma ação indenizatória de perdas e danos. Isso é uma forma de responsabilidade civil, uma ação de responsabilização civil, portanto. E a segunda hipótese é a do depósito do preço aquisitivo do imóvel, além de outras despesas com sua transferência. E aí, então, o locatário pode adquirir o prédio, como visto, desde que o requeira dentro de um prazo determinado, e contanto que a averbação locatícia já tenha sido realizada 30 dias antes, pelo menos 30 dias antes da alienação. A averbação essa que se deve realizar na matrícula do imóvel objeto. E com isso nós encerramos aqui, colocando em pauta exatamente essa consideração sobre o caráter jurídico real, ou seja, de direito real da alocação no direito brasileiro. Um caso interessante, porque ela pode ser de direito pessoal, se não for levada a registro. E uma vez registrada, se converte em direito real. Muito interessante. Em geral, propriamente dito, o direito real não existe antes da sua Constituição, nem como direito pessoal. É outro tipo de coisa. Existem direitos indenizatórios, relativos a constituições de direito real frustradas, mas o fato é que o que não há é, antes do direito real, a existência do direito pessoal correspondente. Aqui há. Já uma alocação de direito pessoal, que uma vez levada a registro, se converte em direito real, pelo menos. É assim que eu opino, é assim que vejo. Aliás, penso isso há muitos anos, desde os tempos ainda que militava na vara de registros públicos. Muito bem, eu quero agradecer mais uma vez a atenção de todos a estas nossas posições. Agradecer a Norégia Paraná, sua presidente, sua coordenadora acadêmica. E lembrar que eu devo estar aí em Curitiba, no dia 2 de abril, para participar de um evento no Igrejos Tribunal de Justiça do Paraná, um evento que se fará graças à Escola Judicial do Paraná, e também com a presença esperada, muito importante, da professora Mônica Jardim, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e presidente, ou diretora, do Centro de Estudos Notariais e Registrais da mesma faculdade. E ali vamos celebrar com essa entidade portuguesa um convênio de cooperação, bem como esse evento servirá também para marcar o início de uma cooperação importante entre a Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, de que tenho a imensa honra de ser o presidente, e a Escola Judicial Paranaense. Muito bem. Até a semana que vem, então, se Deus assim permitir. Muito obrigado.